Então nós vamos falar agora, entrar no mérito das ciências políticas. E a gente vai falar sobre, efetivamente, a divisão e a organização do poder, como ele está colocado, sob a ótica aqui da gestão. E aí vamos dar uns exemplos aqui referente a ferramentas do plano plurianual, são ferramentas de orçamento, de planejamento público, que isso qualquer cidadão deveria ter acesso, no sentido de que as pessoas deveriam se interessar sobre essa legislação para poder visualizar todo o planejamento que é feito no poder público. Eu vou dar os exemplos da Bahia, mas isso se refere também à União, a todos os estados, a todos os municípios também. Eu estou falando que peguei um exemplo da Bahia porque estou aqui em Salvador, Bahia. Vamos lá para essa apresentação, porque vai abrir os horizontes com relação principalmente à atividade gerencial administrativa do Estado. Então, meus amigos, minhas amigas, a gente está aqui diante dessa estrutura da ciência política, como ela está posta, como ela está estruturada, né? Ciência, que aqui a gente vai ter um conceito bem mais amplo, mas bem mais direcionado, que diga para a organização do Estado, sobre o poder do Estado e sobre a administração pública em geral, né? A execução está dentro dessa função. Vocês se recordam que nós falamos sobre o poder na primeira aula, na apresentação, e essa relação de poder, ela está aqui, dentro desse contexto geral, né? Essa organização que todo mundo conhece, que é a divisão de funções hoje, não é? Hoje falamos isso no primeiro momento, não é poder. O poder, ele é único, ele é uno, não pode ser dividido. Então ele é dividido em suas funções. Agora é importante também entender que aí você tem o Estado, que tem essa estrutura de poder único. O Estado tem uma estrutura de poder único. O poder do Estado, ele é uno, ele não pode ser dividido. E cada governo, ele exerce a gestão desse poder. Ele exerce a gestão desse poder. Observe que o poder aqui, quando ele tem a característica não pessoal, ou seja, não está ligado a alguma pessoa que representa esse poder, no sentido aqui de ter uma pessoa que representa cada poder desse. Quanto mais falar em poder sem se referir a pessoas, é que onde você tem um poder sendo exercido para a finalidade coletiva. Se você coloca uma figura para representar algum poder dessa natureza, observe novamente, eu estou falando poder, mas poder aqui é só uma forma didática, mas a gente tem que chamar a atenção para o entendimento de que é a divisão de função. Porque o poder, ele é único, ele é representado pelo Estado. Então, a cada período republicano que define essa periodicidade de exercício da gestão, ele é passado a cada tempo, né? Então você tem as funções típicas e funções atípicas de cada poder desse.
de cada função judiciária. A função típica do legislativo é o que? Legislar, ok. Isso é uma função típica. Mas a função atípica, o legislativo precisa ter uma estrutura, lembra da estrutura que falei antes, para o funcionamento? Essa estrutura é nada mais a manutenção e o desenvolvimento de tudo que ele precisa administrativamente, sob a forma de gestão, para o funcionamento da sua função típica. Então, nós temos aqui o Poder Legislativo, legisla e também fiscaliza as ações do Executivo, né? Assim como o Judiciário também fiscaliza, mas o Legislativo fiscaliza de ofício, não motivado por uma representação do Ministério Público, mas a estrutura do Legislativo ele também tem no seu corpo auxiliar os tribunais de contas, conhecidos de todos, que é o Legislativo que faz o controle. Lá na frente a gente vai ver essa divisão. Mas entender a função típica e função atípica. Todas as funções, ela exerce função típica e função atípica. Predominantemente, tipicamente, é a função legislativa para o poder legislativo. Tipicamente, é a função judiciária do poder judiciário e assim por diante. Então, nós temos aqui também, assim como é o legislativo, tem o judiciário, que é a função típica, julgar, o julgamento, mas ele também carrega uma estrutura administrativa que ele exerce essa função típica administrativa para o funcionamento do judiciário. Aí você tem também a função típica e atípica do executivo. Olha, a função típica é predominante. A função típica do executivo é predominante de gestão. Só que acontece que o executivo também legisla. Ele cria seus regimentos internos para o funcionamento de suas secretarias e ministérios. Ele também executa a função atípica julgadora no momento que ele cria que ele publica um PAD, processo administrativo disciplinar, para um servidor que por acaso esteja ao alcance de indícios e evidências de correção. Ele está praticando aqui uma função atípica, mas predominantemente a função típica é o que vai ter na sua maior capacidade. Então, entender essa organização política é importante, né? Essa organização, como é que ele está distribuído, o poder, essa relação de poder aqui, que a gente já viu, que a gente vai tratar sobre função, e a administração no sentido, a função atípica administrativa que existe, tudo está dentro do contexto. A função atípica do judiciário, que também acontece, e predominantemente aqui a função típica executiva. Então vocês observem que o foco é para a gestão daquele governo referente a funções de Estado. Então nós temos, minha gente, novamente que falar sobre a questão da imparcialidade quando na atuação de uma ação de controle de contas públicas. E essa imparcialidade ela é trazida no nosso ordenamento jurídico através das convenções, da Convenção do México, que trata sobre independência e imparcialidade do órgão de controle, assim como uma pessoa que for fazer um monitoramento de uma política pública, ele tem que carregar também esse princípio legítimo da imparcialidade, porque senão ele perde a credibilidade. Então há que se falar aqui o que é oportunismo e há que se falar do que é oportuno. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos falar primeiro do ruim, que é esse oportunismo. O oportunismo é o fato ou o ato feito no momento para valorizar apenas imagens. Apenas imagens. Imagine que um cidadão viu o candidato dele sendo alvo de uma representação no Ministério Público por improbidade ou por qualquer outro tipo de fraude. Então,
vai se fazer um controle justamente porque para poder se apegar à imagem, né? Para ter o exemplo que eu dei só meramente didático, tá? O oportunismo ele vai valorizar apenas a imagem naquele momento. Ele tem uma ideia apenas de convencer, e ele é inconsistente na sua predominância. Então, a gente tem que trabalhar aqui no que é oportuno, não sendo motivado por por nenhum fato externo para preservar a imagem de ninguém, para querer convencer ninguém e para também ter consistência naquilo que se estudou, do que se fez de forma técnica, né? O momento oportuno é o momento para valorizar resultados e não imagem de ninguém. O oportuno é para informar apenas e não querer convencer ninguém de nada. E com isso, a consistência do trabalho de controle especificamente. Então isso é muito valioso, essa informação, para não haver nenhum tipo de mácula com relação a proselitismo, com relação à imparcialidade. Então, quando vivemos de uma crise, e estamos vivendo uma crise, né, um bombardeio de um monte de problemas, a gente vê o problema das fake news, a gente vê por outro lado também uma força querendo manipular essas informações. Então, tudo que a gente precisa no momento de crise é silenciar e agir. Essa ação, ela é oportuna, Então, diante dessa crise que tem uma oportunidade, a gente tem a oportunidade de ser imparcial, silenciando e agindo de forma técnica. É isso aqui que vai fazer a diferença. Então nós falamos no primeiro momento que o poder ele é não pode ser divisível em nenhuma hipótese. Ele é uno. Se ele for dividido, quebrado, ele perde a sua essência. E a gente tem aqui uma reflexão, sempre uma reflexão, que a Constituição Federal nos coloca aqui nesse expresso. Ó, todo o poder, a gente tem aqui ó, poder no sentido amplo da palavra, emana. A origem desse poder não é para pessoas, a origem desse poder é para uma coletividade. Portanto, emana do povo, é a fonte do poder, é o povo, que exerce por meio de representantes eleitos, ou uma coisa ou a outra, pode exercer diretamente nos termos dessa Constituição. Quando ele fala nos termos, o legislador fala nos termos dessa Constituição, é para poder prestar atenção sobre toda a legalidade que envolve controle. Toda a legalidade que envolve controle em seus aspectos legais e principiológicos, legais e legítimos. A legitimidade está ligado a princípios, legalidade e legitimidade. E também, quando ele fala de Constituição, a gente tem que analisar as normas internacionais. As normas internacionais entram no nosso ordenamento jurídico também, constitucional ou infraconstitucional, a depender. Mas vamos aqui fazer a devida reflexão sobre o que estamos vivendo. A gente entendeu o que é o poder, ele tem que ser uno. Ele emana de onde? Ele emana do povo, que vai exercer diretamente ou indiretamente a sua força. Então,
é uma pergunta que se faz. Esse povo aqui, para exercer esse poder, ele está unificado? É uma pergunta que se faz. Esse povo está unificado? Porque se o povo tiver em discussões doutrinárias que não leve a uma objetividade para o controle, não adianta. O povo tem que estar unido. Não é? Outra coisa, essa representação aqui, esses representantes, eles realmente, eleitos pelo povo, eles realmente estão aqui para fazer as vezes dos interesses coletivos? Um questionamento. Né? Então, são esses representantes que estão no poder, exercendo o poder. São eles. Agora, essas informações sobre a política pública é que vai nortear todo o aspecto para o povo fazer o seu controle. Então é só uma reflexão para a gente poder seguir adiante. Então nós temos aqui a continuidade desse tema de política pública. Nós temos aqui que entender para quem é destinado a política pública. Quanto é destinado para a política pública e qual o resultado? Meus amigos e minhas amigas, esse resultado é um resultado patrimonial. Aí eu preciso explicar. Patrimonial, no sentido patrimonial. A Lei 4.320, tem que dar uma paradinha aqui para explicar isso. A Lei 4.320 é de 1964. Com ela foi criada o orçamento público e todas as premissas elas tiveram incluídas na lei de orçamento. Até hoje em vigor, algumas pouquíssimas mudanças, mas até hoje em vigor a Lei 4.320, que trata sobre as ferramentas orçamentárias de planejamento, mas que a gente vai falar um pouco sobre elas daqui a pouco. Mas esse resultado patrimonial ele nunca foi tão exigido, né, da administração pública como agora, em virtude do entendimento da Lei 4.320. Até 2012, a Lei 4.320 ela entendia, pelo princípio contábil da oportunidade, ela entendia o resultado patrimonial sobre os aspectos do orçamento. Sobre os aspectos do orçamento. E tinha 2 tipos de escrituração contábil, imagine uma loucura isso. Por esse entendimento, pela fundamentação do princípio da prudência, um princípio contábil, se avalia, se registra pelo princípio da prudência. Até então, até 2012, se entendia esse regime misto porque se escriturava as receitas públicas pelo regime de caixa. Quem não é contador, eu vou falar rapidamente o regime de caixa quando se escritura contabilmente, apenas quando o recurso entra na conta do poder público, apenas isso. E as despesas elas são registradas pelo regime de competência. Então aqui as receitas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de competência. Para os não contadores, regime de competência é quando se registra os fatos contábeis a partir do reconhecimento da dívida, independente de sacrifício ou desembolso financeiro. Então, até 2012, se entendia dessa forma. Depois de 2012, com a regulamentação da contabilidade internacional, aí a Lei 4.320 ela não foi mudada, interessante. Ela foi
interpretada diferente. Essa interpretação fez com que o Estado pensasse de uma forma empresarial de negócios. Então, a partir daqui, acabou com esse regime misto e tudo é regime de competência. Ou seja, o Estado ele tem que agir como se fosse uma empresa mercantil normal, com as devidas diferenças. Né? Então, esse resultado patrimonial aqui, dentro do Estado, ele vem trazendo uma complexidade que não é simples entender. Na iniciativa privada, o lucro e o prejuízo, como eu falei, são os indicadores para o bom ou mau funcionamento patrimonial daquela empresa. No caso do Estado, o resultado patrimonial não está atrelado a lucro. Ele está atrelado ao cumprimento dos indicadores, sejam eles sociais, sejam eles financeiros, né? Então, esse resultado patrimonial é o que precisa se entender na política pública. Então, o Estado hoje pensa, e até veio nomenclaturas e veio coisas da iniciativa privada. Por exemplo, o nome negócio foi interpretado depois de 2012, com essa interpretação da lei de orçamento referente ao aspecto patrimonial e não orçamentário. Então, a palavra negócio, ela foi incorporada à questão da gestão de riscos, outro assunto que era primordialmente voltado para a iniciativa privada e relação a investimentos em bolsa, que risco é que eu vou ter que correr para investir nesse ou naquele negócio de ações. Isso tudo veio para a iniciativa privada. Então, entender a política pública é entender para quem é destinado, entender quanto é destinado e entender o resultado. Então, você tem, por exemplo, um resultado tendo como um indicador o IDEB, o Índice da Educação Básica. Olha aí, isso aqui é o que na iniciativa privada pode se chamar de lucro ou prejuízo. A gente não usa a palavra lucro nem prejuízo no resultado do IDEB. A gente faz porcentagens de análises. Então, se no orçamento público planejou, tem que ser tudo igual às despesas, todas as receitas iguais às despesas, para um final, o resultado. Que resultado é esse? Que cumpra com os indicadores que são balizadores aí para verificar o que é bom, o que é ruim para aquela política pública. Seria uma nova edição do livro para falar especificamente sobre essa questão da 4.320 e essa interpretação, e também de indicadores, não só da educação, mas da saúde, da segurança pública, enfim. Para falar sobre controle, é preciso conhecer os objetivos de cada política pública que se vai estudar. Um controlador, um auditor da CGU outro dia perguntou por que a Petrobras era auditada pelos órgãos de controle e passou por todo esse problema, porque ele não entendia muito do negócio. Qual era o objetivo, a missão, a atividade fim daquela empresa. Isso é importante entender. Então, em uma política pública, é importante se conheça o objetivo daquela política pública, na sua essência. Depois que aí vai dar o norte para o estudo da conformidade. Que estudo é esse? Nada mais do que as fontes de critérios legais, onde foi que a política pública se baseou. Depois é falar do monitoramento. Monitoramento já é um problema distante, mas a gente tem caminhos hoje para fazer monitoramento através do site de transparência pública. Isso eu estou falando
do controle feito por um cidadão, não o controle feito pela estrutura de governo que foi criada para fazer esse controle, como por exemplo os tribunais de contas. Tem uma estrutura para fazer monitoramento e fiscalização das políticas públicas. Eles têm acesso a todas as informações públicas. O monitoramento ele tem um acesso limitado, contudo, hoje a lei de acesso à informação dá uma margem para o cidadão solicitar do poder público detalhes de informações que qualquer tribunal de contas pode ter. Então, o resultado e avaliação patrimonial, esse resultado é verificar mesmo quais são os indicadores que fazem parte daquela política. E avaliar patrimonialmente é saber se tudo que foi planejado dentro das suas receitas foram executados de uma forma legal, dentro da conformidade, e o resultado foi alcançado. Caso não alcançado, essa avaliação é o que se chama porcentagem da lacuna de valor. O que é lacuna de valor? É tudo que se foi planejado, executado, mas ainda há uma lacuna da população que não foi atendida. Olha essa nomenclatura, lacuna de valor vem também de iniciativa privada de entes privados empresariais. Então, o resultado é verificar se o indicador foi cumprido dentro do planejamento legal e execução, e depois avaliar em quantos por cento temos da população e quantos por cento temos de hiato dessa adimplência desse indicador. Isso é muito importante, isso é valioso entender isso.